Então vamos lá, né, para mais um vidinho. Galera, é o seguinte, hoje vamos falar um pouquinho sobre um macronutriente importante, tá? Não só o carboidrato, mas como a proteína e a gordura, ok? Então vamos lá, o caso é o seguinte, o excesso de carboidrato, como que ele se transforma em gordura, né? Então, antes de tudo, você precisa saber o quanto o seu organismo necessita de carboidratos, certo? Tanto de proteína como gordura. Porque a partir do momento que chega o final de semana, você come muito arroz, muito feijão ou muita carne, seja qualquer coisa, pizza, lanche, ou você come muito doce, tudo é transformado, tá? Então, um sorvete, por exemplo, ele vai ter o carboidrato, ele vai ter as proteínas e as gorduras, né? E dentro do organismo acontece a transformação desses macronutrientes, onde o carboidrato se transforma em glicose, né? E depois glicogênio muscular, aonde as proteínas se transformam em aminoácidos, e as gorduras se transformam em ácido graxo, ok? Então o que acontece? Né? Cai lá no estômago, corre o processo de digestão e rapidamente, né, o nosso corpo percebe aquilo e o pâncreas faz seu trabalho de liberar a insulina, o hormônio da insulina, e as células então começam a utilizar, né, a glicose. Bom, se você precisa de uma quantidade, por exemplo, eu peso 80 kg, basicamente é 2 gramas por quilo, né, de carboidrato, proteína, certo? Então 160 para mim é suficiente, né? Mas eu consumi 200, né? Então meu fígado precisa de um tanto, meu cérebro precisa de um tanto, meus músculos precisam de um tanto, e o restante, né? Se eu preciso de 160 e eu consumir 200, o que o organismo vai fazer com essa sobra? Vamos reservar nas células adiposas, né? Essa é a conversa interna do organismo. Então reserva nas células adiposas e aí você ganha peso, certo? Então é basicamente esse o processo, tá? Existe um processo bioquímico mais complexo, né? Piruvato, acetil-CoA, ATP, ADP, um estado alimentado, um estado não alimentado, mas o foco aqui é no estado alimentado. A partir do momento que você ingere o excesso de carboidrato, seu corpo usa o que ele precisa para te manter vivo, ainda fica com a reservinha, né, de glicogênio, e o restante armazena, se você não faz exercício, armazena em gordura, tá? Em células adiposas. Então é interessante saber sim essa informação, tá? O que acontece quando consumimos carboidrato em excesso. E aí o efeito para que o seu corpo utilize esse carboidrato em excesso, além de você saber o quanto você precisa, você vai ter que então saber exatamente o que você precisa e fazer um corte calórico, tá? Para que haja a utilização do glicogênio reserva que está lá que foi transformado em gordura. Então, quando você vai fazer uma dieta, você não deve cortar 100% o carboidrato, a proteína e a gordura. Você deve consumir de uma forma mais equilibrada. Você deve fazer o ajuste, o cálculo para saber a real necessidade do seu organismo e fazer um pequeno corte, né? Que pode ser o cut que a gente faz aí para perca de gordura, para induzir o seu corpo a utilizar essa reserva. Porque se você está fazendo uma dieta de 2.000 calorias, você precisa, digamos, consumir 2.000 calorias diárias, e você faz um corte de 500, tá? Então você consumiu 1.500 durante o dia todo, e esse restante que faltou, como é que vai ficar isso? Você precisa de 2.000 para sobreviver? Você precisa. Então quando você faz o cálculo e você sabe que você precisa de 2.000, então 2.000 seria suficiente. Mas se você quer emagrecer, você corta 500. O restante, essa outra 500, vai ter que ser debitado ali dentro do seu organismo. E como que isso vai ser feito? Através das reservas, tá? Vai fazer o seu organismo usar a reserva, que são as células de gordura, né? Que converteram os carboidratos, a glicose em gordura, e agora elas vão usar essa energia para suprir aquilo que você deixou de consumir, e aí que ocorre o emagrecimento, tá? Existem formas de acelerar esse processo, que eu vou falar em um próximo vídeo aí, certo? Mas então basicamente é isso, pessoal, é saber a importância da quantidade de carbo que você precisa, de proteínas e gorduras,
né, e fazer um corte para que haja o processo de emagrecimento. E basicamente o excesso de carboidrato acima daquilo que você precisa vai se transformar em gordura, tá? Não tem como, isso é igual a gente faz, né? Se você faz uma quantidade X de comida, né, e em excesso, fez bastante, o que você vai fazer? Você vai guardar o restante para uma outra ocasião, né, que precisar. No nosso organismo é a mesma coisa. Se ele tem bastante carboidrato, vamos guardar em forma de gordura, né? A hora que a gente precisar, a hora que esse cara entrar em jejum, a hora que esse cara começar a fazer muito exercício, a hora que esse cara começar a fazer uma dieta, a gente utiliza essa reserva. Mas enquanto você não começa a dieta, ele não tem por que usar, e sim por que acumular cada vez mais, certo? Então eu acredito que seja isso, pessoal. Caso haja alguma dúvida, comenta aí pra gente, tá? Dá uma força aí para nós. Tá trazendo conteúdos, mais estudos para vocês sobre o funcionamento do corpo, do nosso organismo, como que ocorre o processo de emagrecimento, tá? Que eu trago da maneira mais simples possível para o pessoal entender, certo? Eu estudo bastante, mas eu tento simplificar de uma forma que todo mundo entenda, então dá um pouco de trabalho de produzir os conteúdos. Quem puder tá se inscrevendo, né, que não custa nada, compartilhando, dando um like, a gente agradece. Até mais, um abração, hein? Até!